Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, tantas vezes ignorado e tantas vezes incompreendido, talvez contenha respostas que ninguém mais conseguiu dar? Respostas sobre o mundo, sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre o propósito da vida e até sobre o seu futuro. Talvez você já tenha tentado ler, mas parou em Gênesis. Talvez conheça nomes espalhados, Davi, Moisés, Abraão, Apocalipse, mas nunca conseguiu entender como tudo se conecta. Mas hoje, tudo muda. Hoje, você vai ver o quebra-cabeça inteiro se encaixar. Porque a Bíblia não é uma coleção de histórias soltas, não é um manual de frases prontas e não é apenas um livro religioso. A Bíblia é uma única narrativa escrita ao longo de 1.600 anos, em 3 continentes, por mais de 40 autores e ainda assim contando um único enredo perfeito: o plano de Deus para salvar, restaurar e redimir a humanidade. Uma história real, repleta de guerras, traições, reinos, milagres, profecias, desespero, esperança e redenção. Uma história que começa na eternidade e termina na eternidade, mas que passa pela Terra e passa por você. Do Gênesis ao Apocalipse, essa narrativa revela a origem do mundo, a queda da humanidade, o motivo do mal, a promessa de um Salvador, a chegada desse Salvador, a batalha espiritual que você não vê e o destino final de toda a criação. Cada personagem, cada evento, cada verso, desde Adão até João na ilha de Patmos, faz parte de uma única linha narrativa construída ao longo de milênios. E, por mais incrível que pareça, essa história gigantesca aponta também para o seu papel dentro dela. Se você nunca entendeu a Bíblia, ou se acha que já entendeu, continue até o fim, porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, para o mundo, nem para a sua própria vida do mesmo jeito. Capítulo 1. Gênesis, o começo de tudo. Antes do tempo existir, antes de haver matéria, energia, leis físicas ou galáxias, havia apenas Deus. Não um Deus distante, mas o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeição absoluta. Sem dor, sem caos, sem escuridão. Apenas eternidade. E então, pela primeira vez na história que ainda nem havia começado, Deus fala: haja luz. E essa voz rompe o vazio como um trovão criador. A luz invade o nada, e o universo desperta. Estrelas se acendem como fogos de artifício cósmicos. Galáxias espiralam pelo espaço recém-formado. Montanhas emergem, oceanos ganham forma. A vida começa a pulsar. Deus organiza o caos. Ele separa águas, define tempos, molda continentes, cria ecossistemas, enche mares, céus e terras com vida, desde criaturas gigantes dos oceanos até organismos invisíveis ao olho humano. Mas então, Deus cria seu ápice, o ser humano, feito à sua imagem. Nenhuma outra criatura carrega isso. Ser imagem de Deus significa capacidade de amar conscientemente, capacidade de criar, capacidade de decidir, capacidade de refletir o próprio Criador. Adão e Eva vivem no Éden, o lugar onde o céu tocava a terra. Não havia morte, não havia medo, não havia culpa. Deus caminhava com eles. Mas amor verdadeiro exige liberdade, e liberdade exige escolha. Por isso, Deus estabelece um limite, uma árvore, um simples comando, um teste de confiança. É então que surge a serpente, símbolo do mal, Satanás em ação, o mentiroso desde o princípio. Ela oferece a mesma tentação que ainda ecoa dentro da humanidade até hoje. Você pode ser seu próprio Deus. E eles comem. O primeiro pecado não foi apenas comer um fruto. Foi acreditar numa mentira. Foi romper a confiança. Foi o ser humano declarar independência do Criador. No mesmo instante, algo se quebra dentro da humanidade. A terra perde sua harmonia. O corpo perde sua imortalidade. O coração perde sua pureza. O homem perde seu lar. A morte entra no mundo. O sofrimento começa. A criação inteira passa a gemer. Mas Deus,
não desiste. Antes mesmo de expulsá-los, Deus faz a primeira profecia da Bíblia, o primeiro anúncio do Messias, o início do plano de salvação. Da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Ali, no momento mais trágico da humanidade, Deus planta a semente da maior esperança da história. A guerra espiritual é declarada. A história da redenção começa. E tudo o que acontece no restante da Bíblia, de Abraão a Moisés, dos profetas a Jesus, da igreja até o Apocalipse, é consequência desse dia. A criação revela o poder de Deus. A queda revela a fragilidade humana. Mas a promessa revela o amor que atravessa eternidades. O começo de tudo também é o começo do plano que mudará tudo. Capítulo 2. Caim e Abel. A primeira batalha entre a vida e o mal. Depois que Adão e Eva deixam o Éden, a humanidade dá seus primeiros passos fora da perfeição. A terra agora produz espinhos, o corpo sente cansaço, o coração sente saudade do que perdeu. Mas mesmo em meio à queda, a vida continua. Eva dá à luz o primeiro bebê da história, e ela declara: "Alcancei do Senhor um homem." Gênesis 4:1. O nome dele? Caim. Anos depois, nasce o segundo, Abel. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 sementes espirituais já começando a crescer. Caim se torna lavrador, trabalha a terra dura, agora marcada pela maldição. Abel se torna pastor de ovelhas, cuida da criação, aprende a ouvir o silêncio dos campos. Chega o dia de oferecerem algo a Deus. Caim leva frutos da terra. Abel leva das primícias do rebanho, o melhor, o mais precioso. A Bíblia diz: Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim. Não foi apenas sobre o que eles ofereceram, mas como ofereceram. Abel entrega o melhor, Caim entrega o que sobrou. A atitude do coração faz a diferença. E então nasce o primeiro ressentimento da história humana. Um fogo escuro dentro de Caim. Inveja, raiva, ciúmes, orgulho ferido. Deus vê a batalha dentro dele e o alerta. O pecado está à porta, desejando te dominar, mas você deve vencê-lo. Gênesis 4:7. É a primeira vez que Deus descreve o pecado como uma fera viva, à espreita, querendo devorar uma vida. Mas Caim não ouve. Ele chama Abel ao campo, e ali, longe dos olhos de todos, acontece o primeiro assassinato da humanidade. Uma vida criada por Deus, destruída pelas mãos de seu próprio irmão. A terra absorve o sangue inocente e Deus pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele responde a frase que ecoaria pela história inteira: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Sim, ele era. Todo ser humano é. A voz de Deus atravessa o silêncio do campo. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. E então vem o juízo. Caim carrega agora o peso do exílio dentro do exílio. Torna-se fugitivo e errante. O solo não mais lhe responderá. A inquietação nunca mais o deixará. Mas mesmo aqui, Deus mostra misericórdia. Ele coloca um sinal de proteção sobre Caim, impedindo que alguém o mate. Porque o Deus da justiça também é o Deus da graça. A humanidade cresce a partir dessa ferida. De um mundo onde o pecado já mostrou do que é capaz. De uma história marcada pela queda, mas sustentada pela promessa feita no Éden. E quando tudo parecia perdido, Eva dá à luz outro filho, Sete. E a Bíblia diz: Foi então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mesmo com a primeira morte, o plano da vida continua. Mesmo após o primeiro sangue derramado, o plano do Cordeiro permanece de pé. A história da redenção segue seu curso. Capítulo 3. O dilúvio e Noé, quando o céu chorou e a terra foi reiniciada. A humanidade cresce, as cidades se formam, a tecnologia e a cultura avançam, mas algo terrível acontece. Quanto mais pessoas nascem, mais o mal se espalha. O pecado que entrou por Adão, a violência que começou com Caim, agora domina o mundo inteiro. A Bíblia descreve este momento com uma frase assustadora:
Toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Gênesis 6, 5. Não havia freio moral, não havia arrependimento. A violência enche a terra. E então, pela primeira vez na Bíblia, vemos Deus entristecido. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6, 6. Não porque errou, mas porque sofreu com o sofrimento da sua criação. A terra estava morrendo por dentro. Mas em meio à escuridão, um nome brilha: Noé. A Bíblia diz: Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Noé não é perfeito, mas ele é diferente. Ele ainda escuta Deus, ainda busca Deus, ainda crê. E Deus o chama para uma missão impossível: construir uma arca. Uma estrutura gigante, equivalente a 3 blocos de edifícios juntos, em um mundo onde nunca havia chovido dessa forma. Imagine Noé cortando madeira enquanto os vizinhos riem, martelando tábuas enquanto chamam ele de louco, pregando cada viga como quem prega um aviso: um julgamento está vindo. E então Deus anuncia: o fim de toda a carne está diante de mim, farei chover sobre a terra. A água que antes nutria a criação, agora se tornará instrumento de purificação. Anos se passam, décadas. Noé continua, constrói, obedece. E Deus envia os animais, 2 a 2, e de alguns 7 a 7. O mundo observa, mas não se arrepende. Até que chega o dia. Noé entra na arca, os animais entram. Sua família entra. E então, a Bíblia diz uma frase impressionante: e o Senhor fechou a porta. Quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. O céu escurece, o vento para, o primeiro trovão soa, e então a chuva cai. Águas descem do céu, águas brotam do abismo, rios transbordam, montanhas desaparecem, cidades são engolidas, e o mundo volta ao caos do Gênesis antes da luz. A terra, que havia sido corrompida, é lavada. Por 40 dias e 40 noites, o céu chora. Mas dentro da arca, há vida, há esperança, há um futuro. Meses se passam, até que a arca repousa no Ararate. Noé envia um corvo, depois uma pomba, até que a pomba retorna com um ramo de oliveira, símbolo da paz que está voltando. Ele sai da arca e faz a primeira coisa que alguém faz na nova terra. Ele constrói um altar. O mundo recomeça aos pés de Deus, e então Deus faz uma promessa eterna: nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio, e coloca no céu o primeiro arco-íris da história, o selo da aliança entre Deus e a humanidade. A terra havia sido reiniciada, mas o problema do coração humano ainda estava lá. Noé, assim como Adão, pisa num mundo novo, e como Adão, carrega dentro de si uma humanidade quebrada. O dilúvio limpou a terra, mas não limpou o coração. A história da redenção continua. A promessa ainda está de pé, a serpente ainda está em guerra, e o descendente da mulher ainda virá. O mundo recomeçou, mas a profecia do Éden continua viva. Capítulo 4. A Torre de Babel, quando o homem tentou ser Deus. Depois do dilúvio, a terra está silenciosa. As famílias de Noé se espalham, cultivam campos, constroem casas, formam pequenas aldeias. Deus havia dito: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Era um chamado para espalhar vida, cultura, beleza e propósito por todo o mundo. Mas conforme a humanidade cresce novamente, cresce também o orgulho. As pessoas se reúnem numa vasta planície chamada Sinear, região que mais tarde seria conhecida como Babilônia. Ali nasce uma ideia perigosa. Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, assim seremos famosos e não seremos espalhados pela terra. Perceba, não é apenas uma torre, é um manifesto. A torre era o símbolo. O verdadeiro projeto era viver sem Deus, depender da própria força, criar uma unidade baseada na rebelião, evitar a ordem divina de se espalhar, alcançar glória própria, não a glória de Deus.
Eles não queriam chegar ao céu fisicamente. Queriam chegar ao céu espiritualmente. Queriam o lugar do Criador. É o mesmo espírito do Éden, a mesma serpente, a mesma tentação. Você pode ser seu próprio Deus. E Babel nasce como o primeiro grande sistema humano de autonomia espiritual. Eles começam a desenvolver novas tecnologias, tijolos queimados, argamassa resistente, engenharia avançada. A torre cresce, a cidade prospera, a arrogância aumenta. E então a Bíblia descreve algo profundo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Gênesis 11:5. Deus não desce porque precisa observar. Ele desce como um pai que se aproxima para corrigir uma criança prestes a se machucar. E Deus diz: Eis que eles são um povo, têm uma só linguagem, e nada lhes será impossível. Gênesis 11:6. Isso não é ulógio, é diagnóstico. Uma humanidade unida no pecado fará um desastre ainda maior. Então Deus intervém. Não com dilúvio, não com fogo, mas com algo simples, genial e definitivo. Ele confunde as línguas. De repente, pedreiros não entendem arquitetos, trabalhadores não entendem líderes, famílias não entendem vizinhos. Gritos, confusão, trabalho interrompido. O primeiro grande império humano cai não por terremoto, não por guerra, não por julgamento visível, mas pela incapacidade de se comunicar. A torre para, a construção é interrompida, a cidade se divide e as nações se espalham, exatamente como Deus ordenou, mas agora pela força da correção. O nome daquele lugar se torna Babel, confusão. E dali as famílias se dividem pelo mundo, dando origem às culturas, etnias e nações. Mas o mais importante é isto: a Babilônia se torna o símbolo eterno da rebelião humana, um protótipo de todos os impérios contra Deus, a raiz espiritual de tudo que tenta substituir o Criador. Da Torre de Babel até o Apocalipse, Babilônia representa o sistema mundial que exalta o homem e rejeita Deus. A queda da torre não é apenas história, é advertência, é profecia, é diagnóstico do coração humano. Mas é justamente depois de Babel que Deus fará algo surpreendente. Ele não tentará alcançar todas as nações de uma vez, ele escolherá um homem, uma família, um povo, e por meio dele restaurará todas as nações confundidas em Babel. E é aqui que começa uma nova era na narrativa bíblica, a era da promessa, a era da fé, a era do homem que ouviria a voz de Deus e deixaria tudo para trás. Seu nome? Abraão. Capítulo 5. Abraão e a promessa. O Deus que escolhe, chama e transforma. Depois da confusão de Babel, o mundo se fragmenta em povos, línguas, culturas e crenças. Cada nação cria seus próprios deuses. A idolatria se espalha como uma sombra sobre a terra. Mas Deus não abandona seu plano. Ele havia prometido no Éden um descendente que esmagaria a serpente. Prometido um Salvador. Prometido restauração. E agora, ele inicia um novo capítulo dessa história. Não chamando império, não chamando uma cidade, mas um homem. O nome dele? Abraão. Abraão não é rei, não é sacerdote, não é guerreiro. É apenas um homem comum, vivendo entre ídolos na cidade de Ur. Mas Deus vê o coração e escolhe o improvável. Então, um dia, a voz que criou o universo fala novamente. Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Não há mapa, não há rota, não há explicações. Apenas uma promessa. E que promessa? Farei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:2-3. Esse é o ponto de virada da história humana. É aqui que começa o povo de Israel, a linhagem do Messias, a restauração das nações e o cumprimento da profecia do Éden. Abraão olha para Sara, sua esposa, estéril. Olha para si mesmo, já idoso. Olha para a terra desconhecida.
E diz uma das maiores frases silenciosas da Bíblia. Ele simplesmente obedece. Ele parte, sem saber para onde vai, sem saber como será, mas sabendo quem chamou. Essa é a essência da fé. A terra prometida. Abraão atravessa desertos, montanhas, cidades estrangeiras. E quando chega a Canaã, Deus repete: a tua descendência darei esta terra. O Criador do universo promete terra a um homem sem terra. Promete herdeiros a um homem sem filhos. Promete nações a alguém sem povo. Mas Abraão crê. A primeira aliança. Deus, então, sela com Abraão algo extraordinário, uma aliança. Na cultura antiga, alianças eram feitas com sangue, representando o pacto de vida e morte. E Deus faz o impensável. Ele passa sozinho entre os animais divididos, significando: se eu quebrar minha promessa, que aconteça comigo o que aconteceu a estes. Gênesis 15. Deus jura pela própria vida que cumprirá sua palavra. É aqui que o plano de salvação se torna inevitável. Anos se passam, décadas. Sara continua estéril. Abraão envelhece. A promessa parece impossível. E Deus aparece novamente e diz: olhe para o céu. Conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. E então vem um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. A salvação pela fé começa aqui, não com Moisés, não com a lei, mas com a fé de um homem que disse sim a Deus. O filho da promessa. Aos 100 anos, Abraão tem um filho. Sara, aos 90. O impossível acontece. O riso toma conta da casa. Por isso o nome do menino é Isaque. Riso. A promessa está viva, a linhagem está estabelecida, o caminho para o Messias está traçado. O sacrifício que antecipou o Evangelho. Mas então, Deus faz algo misterioso, profundo, doloroso. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Gênesis 22, 2. Abraão não entende, seu coração sangra, mas ele sobe o monte. Deus nunca quis a morte de Isaque, ele queria revelar algo muito maior. No momento em que Abraão ergue o cutelo, Deus intervém. Não faças mal ao menino. E então, Abraão vê um carneiro preso pelos chifres, o substituto. Naquele monte, Deus revela o Evangelho séculos antes do Evangelho acontecer. Com um pai entrega ao seu filho, mas Deus provê o substituto. Num mesmo monte, onde no futuro Jesus seria crucificado. E Abraão declara: no monte do Senhor, Deus proverá. Ele não sabia ainda, mas ali ele estava anunciando a cruz. O legado. De Abraão nascem Isaque, Jacó, as 12 tribos, Israel, os profetas, Davi e, finalmente, o Messias, Jesus Cristo. A promessa feita ao homem no deserto atravessa gerações, impérios, guerras, séculos e chega ao mundo todo. Porque quando Deus chama um homem, ele transforma uma família. E quando transforma uma família, ele transforma nações. E quando transforma nações, ele cumpre o plano de redenção do mundo. O chamado de Abraão não foi apenas o começo de Israel, foi o começo da salvação. Capítulo 6. Êxodo, Moisés, as pragas, a Páscoa e o Deus que derruba impérios. Êxodo 1 a 15, o capítulo mais épico desde a criação. Se Gênesis é o nascimento da promessa, o Êxodo é o momento em que Deus entra em cena diante do mundo inteiro. Ele não age apenas na vida de indivíduos, mas confronta um império, um rei, um povo inteiro de deuses falsos, e revela que não existe poder maior do que o dele. Aqui começa a libertação que ecoará por toda a Bíblia e culminará em Jesus Cristo. Depois da morte de José,
O Egito esquece sua história. Um novo faraó assume o trono, alguém que vê Israel não como aliados, mas como ameaça. Ele pensa: são fortes demais, se houver guerra, eles podem se voltar contra nós. Então o faraó faz o impensável. Transforma israelitas em escravos, força trabalho brutal, manda matar os meninos recém-nascidos, tenta apagar a promessa de Deus na base da violência. Mas quanto mais o faraó oprime, mais o povo se multiplica. Porque nenhum império consegue impedir um plano nascido no céu. No meio desse massacre, nasce Moisés. Sua mãe o esconde por 3 meses. Depois o coloca num cesto e o lança no rio, não para abandoná-lo, mas para colocá-lo nas mãos de Deus. A filha do faraó encontra o bebê, o adota, o cria no palácio. Moisés cresce como príncipe, mas seu coração nunca esquece quem ele realmente é. Um dia, ao ver um hebreu sendo espancado, ele reage e mata o agressor egípcio. Com medo, foge para o deserto de Midian. O príncipe se torna pastor. O jovem promissor se torna fugitivo. A promessa parece distante, mas é no deserto que Deus forma líderes. Durante 40 anos Moisés vive como ninguém, mas um dia ele vê algo impossível, uma sarça que queima, sem se consumir. Deus fala com ele e se apresenta. Eu sou o que sou. Este nome não é título, é eternidade. É Deus dizendo: eu existo por mim mesmo, nada me limita, nada me controla. E então o chamado: vá ao faraó, diga-lhe que deixe o meu povo ir. Moisés hesita: quem sou eu? E se não acreditarem? Não sei falar bem. E Deus responde a cada argumento com graça: eu estarei com você, eu te darei sinais, eu te ensinarei a falar. Deus não escolhe quem é capaz, ele capacita quem escolhe. Moisés volta ao Egito, vai diante do faraó, o homem mais temido do mundo, e declara: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. O faraó ri, rejeita, endurece. Então começam as pragas, não como acidentes, mas como julgamentos diretos contra os deuses do Egito. 1. Água em sangue, contra o deus Nilo. 2. Rãs, contra a deusa Requete. 3. Piolhos, contra os sacerdotes egípcios. 4. Moscas, contra os deuses protetores. 5. Peste nos animais, contra o deus Apis. 6. Úlceras, contra a saúde divina do Egito. 7. Granizo com fogo, destruição que nenhum deus controla. 8. Gafanhotos, devastação total. 9. Trevas, contra Ra, o deus Sol. 10. A morte dos primogênitos, juízo final sobre o faraó divino. A cada praga, Deus deixa claro: não há outro Deus além do Senhor. Antes da última praga, Deus ordena: matem um cordeiro sem defeito, passem o sangue nas portas, comam rapidamente, estejam prontos para partir. E então, naquela noite, o destruidor passa pelo Egito. Onde há sangue, passa por cima. Onde não há, entra. É a primeira Páscoa e aponta diretamente para Cristo, o Cordeiro que derrama sangue para salvar vidas. Depois da morte dos primogênitos, o Egito inteiro clama. O faraó, quebrado, finalmente manda o povo sair. A nação de Israel, milhões de pessoas, marcha para fora do Egito carregando ouro, prata e suprimentos. A profecia feita a Abraão se cumpre. Mas o faraó muda de ideia e envia seu exército atrás deles. Israel chega diante do Mar Vermelho, montanhas de um lado, soldados do outro, água à frente. O povo entra em pânico. Moisés ora, e Deus responde: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Um vento forte sopra, o mar se abre, o chão seca. Israel atravessa, em meio a paredes de água. Quando o exército do faraó tenta seguir, o mar se fecha. O império mais poderoso da terra é derrotado sem que Israel levante uma espada. Israel atravessa,
Do outro lado, Moisés levanta a voz e canta: O Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome. Miriam pega o tamborim. As mulheres dançam, o povo celebra, não como escravos, mas como filhos de um Deus que derruba impérios com uma palavra. O Êxodo revela 3 verdades eternas. 1. Deus ouve o clamor do oprimido. 2. Nenhum império consegue deter o plano de Deus. 3. A libertação física aponta para a libertação espiritual que virá através de Cristo. O Deus que abriu o mar é o mesmo que ainda abre caminhos impossíveis. Capítulo 7. Davi, o pastor, o guerreiro e o rei segundo o coração de Deus. O Deus que escolhe os improváveis, treina no secreto e exalta quem confia nele. Davi, o menino que ninguém escolheria, mas que Deus viu. 1 Samuel 16. Depois da rejeição de Saul, Deus envia Samuel a Belém, à casa de Jessé, para ungir um novo rei. Jessé apresenta seus filhos em ordem de aparência e força: Eliabe, Abinadab e Samá. Todos soldados, fortes, experientes. Samuel pensa: com certeza é este, mas Deus corrige o profeta. Porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel 16, 7. Só então chamam um filho que ninguém considerou: Davi, ruivo, jovem, pastor de ovelhas, esquecido no campo. Unge Davi e o Espírito do Senhor vem sobre ele poderosamente. Ali começa a jornada do maior rei de Israel. Antes de matar gigantes, Davi venceu monstros no anonimato. No campo, ele combateu leões, ursos, e aprendeu a tocar harpa, a adorar, a lutar, a confiar totalmente em Deus. Enquanto todos viam apenas um menino, Deus via um adorador, um guerreiro e um rei em formação. Ironicamente, o próprio Saul, atormentado por um espírito maligno, chama Davi como músico para acalmá-lo. O futuro rei serve humildemente o rei rejeitado. Os filisteus desafiam Israel com um gigante de quase 3 metros vestido de bronze, insultando o Deus vivo. Todos tremem, menos Davi. Quando escuta o insulto, ele pergunta: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Rejeitam sua coragem. Você é só um menino. Você não tem experiência. Você não consegue. Mas Davi lembra: Deus o livrou do leão. Deus o livrou do urso. Deus o livrará do gigante. Ele recusa a pesada armadura de Saul e vai com aquilo que sempre usou: uma funda, 5 pedras e fé. Mesmo Golias zombando, Davi declara: o Senhor te entregará em minhas mãos. Com um único disparo, o gigante cai. Davi corre, pega a espada do próprio inimigo e o vence. Israel descobre que não é o tamanho do inimigo, é o tamanho da fé. Após a vitória, Davi se torna popular. As mulheres cantam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isso corrói Saul. O amor vira inveja. A inveja vira ódio. O ódio vira perseguição. Davi se torna fugitivo, vivendo em cavernas, desertos e montanhas. Ele tem chances de matar Saul, mas não o faz. Sabia que Saul era ungido de Deus. Esse período foi doloroso, mas moldou Davi. Paciência, caráter, confiança, adoração. Muitos salmos nascem desses dias de angústia. Saul morre em batalha contra os filisteus. Davi lamenta genuinamente, mesmo após tudo. Primeiro, ele é coroado rei apenas de Judá em Hebrom. Anos depois, após conflitos internos, todas as tribos o reconhecem como rei de Israel. A primeira decisão: estabelecer Jerusalém como capital, trazer a Arca da Aliança, restaurar a adoração. O reinado de Davi unifica Israel como nunca antes. Davi expande territórios, derrota inimigos históricos, estabelece paz, organiza o culto, cria uma nação forte, e Deus lhe faz uma promessa eterna: a aliança davídica.
segundo Samuel 7. De sua casa virá o rei que governará para sempre. Essa profecia aponta direto para Jesus Cristo, o filho de Davi. Mesmo homens segundo o coração de Deus podem errar profundamente. Davi comete 2 pecados gravíssimos. Adultera com Batseba e manda matar Urias, seu marido. O profeta Natã confronta Davi com a famosa parábola da ovelha. Davi não se justifica. Ele cai em arrependimento sincero. Do seu arrependimento nasce o Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi sofre consequências, mas não perde o favor de Deus. Davi enfrenta a rebelião de seu próprio filho Absalão, traições, vergonha pública, dor familiar, e mesmo assim permanece fiel. Após a queda de Absalão, ele retorna a Jerusalém e completa seu reinado de 40 anos. Davi morre em paz, sabendo que seu trono seria estabelecido para sempre. Davi não é lembrado pela perfeição, mas por 3 marcas eternas. Obediência verdadeira. Mesmo quando falhou, voltou para Deus. Coração de adoração. Ele escreveu salmos que ecoam há 3.000 anos. Confiança absoluta em Deus. Do campo de pastoreio ao trono. Davi acreditava que Deus era seu pastor. Sua vida aponta diretamente para Jesus Cristo, o verdadeiro Rei eterno, o cumprimento da promessa feita a Davi. Capítulo 8. Salomão. Sabedoria, glória e o começo da divisão de Israel. O reino mais glorioso da história de Israel e a semente da maior crise. 1 Reis 1. Davi está velho, fraco, à beira da morte. É nesse momento que Adonias, um dos filhos mais ambiciosos de Davi, tenta tomar o trono à força. Ele se proclama rei sem permissão, sem profeta, sem sacerdote e sem Deus. Mas Natã, o profeta, e Batseba, a mãe de Salomão, entram em ação. Eles lembram Davi da promessa: Salomão seria o sucessor escolhido por Deus. Então, diante de toda Jerusalém, Davi ordena: Ponde Salomão sobre a minha mula e ungi o rei em meu lugar. 1 Reis 3. Depois de assumir o trono, Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Numa noite, Deus aparece a ele em sonho e diz: Peço o que quiser e eu te darei. Salomão podia pedir riqueza, poder, vitória sobre inimigos, mas ele escolhe algo diferente. Dá ao teu servo um coração sábio para governar o teu povo. E Deus responde: Por não ter pedido riquezas nem glória, eu te dou sabedoria como nenhum homem jamais teve. E também te darei riquezas, honra e fama. A sabedoria de Salomão se torna lendária. 1 Reis 3, 16 a 28. 2 mulheres disputam um bebê. Ambas afirmam ser a mãe. Como saber? Salomão manda trazer uma espada. Cortem a criança ao meio e deem metade a cada uma. A falsa concorda. A verdadeira implora: Deixe o menino viver, dê-o a ela. Então Salomão declara: A verdadeira mãe é aquela que prefere perder o filho, mas não deixá-lo morrer. Israel fica maravilhado. A sabedoria de Salomão se torna evidente a todos. 1 Reis 4 a 5. Sob Salomão, Israel vive a maior prosperidade de sua história. O território se estabiliza, o comércio internacional explode, a cultura floresce. A Bíblia descreve: Judá e Israel eram tão numerosos quanto a areia do mar. E a riqueza? A prata era tão comum quanto pedras. Salomão governa com sabedoria, organização e justiça. Salmos, provérbios, cânticos e literatura florescem como nunca. Davi desejou construir a casa de Deus, mas recebeu a resposta: Seu filho fará isso. E Salomão cumpre a missão. O templo de Jerusalém era revestido de ouro puro, com esculturas de querubins, pedras imensas, detalhes minuciosos, adoração contínua. Foram 7 anos de construção. No dia da dedicação, algo sobrenatural acontece. A glória de Deus enche o templo como uma nuvem tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Israel vive um momento único: presença, unidade, prosperidade. Parecia o auge definitivo da história, mas algo estava começando a se romper. A fama de Salomão atravessa fronteiras.
A rainha de Sabá viaja milhares de quilômetros para testar sua sabedoria. Quando vê o palácio, o templo, as roupas dos servos e as respostas de Salomão, ela exclama: "A metade não me foi contada." Salomão se torna um homem mais rico, sábio e influente do seu tempo. Mas é justamente aqui que começa o declínio. Salomão tinha tudo, mas seu coração começou a se desviar. O maior problema não foram as riquezas, nem a fama, nem o poder. Foi o amor por mulheres estrangeiras, que trouxe ídolos para dentro de Israel. A Bíblia diz: "O coração de Salomão se desviou do Senhor." 1 Reis 11:4. Ele construiu altares para falsos deuses, e o Deus que lhe deu tudo declarou: "Rasgarei o reino das tuas mãos, mas deixarei uma tribo por amor a Davi." O reino seria dividido. A semente da crise estava plantada. Salomão morre após 40 anos de reinado. Um reinado brilhante, mas marcado por um final de fragilidade espiritual. Ele deixa ao filho Roboão um reino grandioso, poderoso, rico, mas internamente fraturado. Em breve, a divisão entre Israel, norte, e Judá, sul, mudaria o destino da nação para sempre. Capítulo 9. Daniel na Babilônia. Fé inabalável em tempos de provação. A história de Daniel é uma das narrativas bíblicas mais poderosas sobre coragem, fidelidade a Deus e sabedoria divina em meio à perseguição. Ela atravessa décadas da vida de um jovem hebreu levado cativo a um império pagão e termina com um homem idoso e respeitado que testemunhou a queda de reinos e o surgimento de novos, permanecendo sempre fiel ao Deus de Israel. A jornada de Daniel mostra como a fé pode permanecer firme, mesmo em um ambiente hostil, e como Deus honra aqueles que decidem permanecer fiéis, custe o que custar. No ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva consigo os jovens mais inteligentes e promissores do povo. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens judeus da linhagem nobre. Ao chegarem em Babilônia, eles se deparam com uma cultura totalmente pagã, uma língua desconhecida, uma culinária sacrificada a ídolos, uma educação que tentava apagar sua identidade hebraica. Daniel, porém, toma uma decisão que mudaria seu destino. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar. Ele pede para comer apenas legumes e água, confiando que Deus honraria sua fidelidade. Ao final de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que todos os outros jovens alimentados com o banquete do rei. Deus lhes concede sabedoria, inteligência, domínio sobre todos os escritos e ciências, e a Daniel o dom de interpretar sonhos e visões. Daniel decide permanecer fiel no pouco, e Deus o prepara para o muito. Nabucodonosor tem um sonho perturbador e exige que seus sábios não apenas interpretem, mas também digam qual foi o sonho. Ninguém consegue. A sentença é a morte de todos os sábios, incluindo Daniel. Daniel ora ao Senhor, e Deus revela o sonho e a interpretação durante a noite. A estátua do sonho representava 4 grandes impérios. Primeiro, cabeça de ouro, Babilônia. Segundo, peito e braços de prata, Medo Persa. Terceiro, ventre e coxas de bronze, Grécia. Quarto, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, Roma. Então, uma pedra não cortada por mãos humanas destrói todos os reinos, o reino eterno de Deus. Nabucodonosor se prostra diante de Daniel e o coloca como governador de toda a província de Babilônia. Nabucodonosor constrói uma estátua gigante e determina que todos devem se curvar diante dela. Ananias, Misael e Azarias, agora chamados Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusam. Eles declaram: "O nosso Deus pode nos livrar, mas, mesmo que ele não o faça, nós não nos curvaremos." Jogados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas dentro do fogo, o rei vê 4 homens. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eles saem ilesos, e o rei reconhece o Deus de Israel. Anos depois, Nabucodonosor cai em orgulho extremo. Deus o adverte por meio de um sonho, que Daniel interpreta.
O rei seria humilhado e viveria como um animal até reconhecer que Deus governa sobre todos os reinos. O que acontece exatamente como profetizado. Ao recobrar o entendimento, Nabucodonosor proclama: o seu domínio é eterno. Décadas se passam e Daniel agora é um homem idoso. O novo rei, Belsazar, dá um banquete blasfemo, usando os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. De repente surge uma mão escrevendo na parede: Menê, Menê, Tekel, Ufarsim. Contado, pesado, dividido. Daniel interpreta: Deus contou os dias do reino. O rei foi pesado na balança e achado em falta. O reino seria dividido entre medos e persas. Naquela mesma noite, Babilônia cai. Agora, sob o rei Dario, Daniel se destaca tanto que os outros governantes tentam destruí-lo. Sem encontrar falha alguma, decidem atacá-lo em sua fé. Eles fazem o rei assinar um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Daniel, porém, continua orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Ele é jogado na cova dos leões, mas naquela noite, Deus envia seu anjo e Daniel sai ileso. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22. O rei Dario proclama o Deus de Daniel como o Deus vivo, que livra, salva e opera sinais. Nos últimos capítulos, Daniel recebe visões profundas sobre a ascensão e queda de impérios, a vinda do Messias, o Filho do Homem recebendo um reino eterno, o tempo do fim, a ressurreição dos justos, o juízo final. Daniel termina sua vida como profeta, estadista e servo fiel. Capítulo 10. O nascimento de Jesus. A entrada de Deus na história. Referências principais: Mateus 1 a 2, Lucas 1 a 2, Isaías 7 a 14, Miqueias 5 a 2. Depois de 4 séculos de silêncio, quando nenhum profeta se levantava, nenhuma palavra nova de Deus ecoava em Israel, e o povo vivia sob domínio estrangeiro, o céu finalmente rompeu o silêncio. O momento mais aguardado desde Gênesis 3:15, a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, estava prestes a se cumprir. O Deus invisível estava prestes a entrar na história. Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Daniel séculos antes, agora surge numa pequena vila insignificante chamada Nazaré, lugar considerado sem valor por muitos. João 1:46. Ali vivia uma jovem chamada Maria, provavelmente com 14 a 16 anos, noiva de José, um carpinteiro da linhagem de Davi. Gabriel traz a mensagem que mudaria o mundo. Você dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Maria pergunta: como será isso se sou virgem? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aquele que criara o universo agora entraria no ventre de uma jovem camponesa. O Criador se faria criatura. Maria, em fé absoluta, responde: que se cumpra em mim a tua palavra. Com essa frase, a história do mundo mudou. Quando José percebe que Maria está grávida, decide deixá-la secretamente para não difamá-la. Mas Deus intervém. Em sonhos, um anjo aparece. Não temas receber Maria, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, obediente e temente a Deus, assume o chamado e protege Maria e o filho que não era dele, mas que salvaria o mundo. O nome é revelado. E você o chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus igual Yeshua igual Deus é salvação. Deus usa até um decreto de César para cumprir sua profecia. O imperador romano ordena um recenseamento e José precisa viajar com Maria para Belém, cidade da linhagem de Davi. Ali, numa noite simples, sem palácios, sem ouro, sem comitiva real, o Rei do Universo nasce numa manjedoura. O Todo-Poderoso vem ao mundo como um bebê indefeso. O Verbo se faz carne. João 1,14. A
A eternidade entra no tempo. Deus escolhe não os sacerdotes, não os ricos, não os influentes, mas pastores pobres que guardavam seus rebanhos à noite. O céu se abre e um exército de anjos declara: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os pastores correm e encontram um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Eles se tornam os primeiros evangelistas da história, anunciando a todos o que viram. Provavelmente astrônomos persas, influenciados pelas profecias deixadas por Daniel, seguem uma estrela misteriosa. Eles chegam perguntando: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Quando encontram Jesus, oferecem presentes proféticos: ouro, realeza, incenso, divindade, mirra, morte e sacrifício. Eles mostram que o Messias não veio apenas para Israel, mas para todas as nações. Herodes, cruel e paranoico, ordena a morte de todos os meninos de Belém. Mas Deus guia José novamente em sonho. Fuja para o Egito. A família foge durante a noite. O rei do universo sendo perseguido por um tirano humano. Assim, Jesus cumpre outra profecia. Do Egito chamei meu filho. Oséias 1:1. Herodes morre, e a família retorna, estabelecendo-se em Nazaré, cumprindo mais uma profecia. Ele será chamado Nazareno. A chegada de Jesus marca o fim do silêncio profético, o cumprimento de promessas milenares, a intervenção direta de Deus na história humana, a inauguração do reino de Deus na terra. O menino de Belém é o Verbo que se fez carne, o Emanuel, Deus conosco, a luz que ilumina todo ser humano, a esperança de Israel e a salvação do mundo. A história da Bíblia agora caminha para o seu ápice. A vida, a mensagem, os milagres, a cruz, a ressurreição. E tudo começou numa manjedoura. Capítulo 11. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Redentor da humanidade. Se o Antigo Testamento é a preparação, Cristo é o cumprimento. Toda a Bíblia aponta para ele, o Cordeiro prometido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aos 30 anos, Jesus inicia seu ministério. Cura enfermos, liberta oprimidos, expulsa demônios, confronta religiosos, ensina com autoridade, restaura pecadores. Ele revela o coração de Deus, grande em misericórdia, lento em irar-se, abundante em amor. Jesus explica verdades eternas através de histórias simples: o filho pródigo, o bom samaritano, a ovelha perdida, o semeador. Todas revelam que Deus busca, ama, perdoa e restaura. A cruz, o centro da história humana. Traído, julgado injustamente, flagelado, crucificado entre ladrões. Mas na cruz, ele não está sendo vencido, ele está vencendo. Está consumado. O pecado é pago, a morte é derrotada, o véu do templo se rasga. A ressurreição, a prova suprema. Ao terceiro dia, a tumba se abre. O rei vive. A morte perdeu seu poder. A partir dali, discípulos fracos viraram apóstolos ousados, o evangelho se espalha pelo mundo e a igreja nasce com fogo e autoridade. Jesus é o centro da fé cristã porque ele venceu a morte e reina eternamente. Capítulo 12. Apocalipse. O fim dos tempos e a vitória do Cordeiro. Escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, o Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de esperança. É a revelação de Jesus glorificado e da vitória final de Deus. João vê Jesus não mais como carpinteiro, mas como olhos como fogo, voz como muitas águas, rosto brilhando como o sol, chave da morte e do inferno. Ele diz: não temas. Apocalipse 1:17. A história caminha para um clímax, a manifestação do Anticristo, a grande tribulação,
a queda da Babilônia espiritual, a batalha do Armagedon, o juízo final. Mas no centro está o Cordeiro, e ele vence. João vê novos céus, nova terra, uma cidade de ouro, um trono eterno e a humanidade finalmente restaurada. E Deus proclama: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Da criação ao Apocalipse, a Bíblia não é apenas um livro, é a história do amor de Deus por você. Ela revela um Deus que cria, um Deus que resgata, um Deus que corrige, um Deus que salva, um Deus que volta para reinar. Ela é um mapa que mostra quem você é, quem Deus é, o que deu errado, como Deus consertou e para onde a história está caminhando. No centro de tudo está Jesus, o fio vermelho que costura Gênesis até Apocalipse. A Bíblia não é apenas um registro do passado, é uma carta viva, escrita por Deus para transformar o seu presente e o seu futuro. A história da Bíblia não termina no Apocalipse, ela continua agora, em você. Se Deus escreveu o começo e garante o fim, não tenha medo do meio. A sua vida ainda tem capítulos que ele não revelou. E se você quer caminhar nesse mapa divino, então fique, porque o próximo passo pode mudar tudo. Se essa mensagem falou com você, então não saia sem fazer isso agora. Se inscreva, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. O próximo vídeo pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração.